Agiliza Recebíveis, eficiência e segurança na cobrança de créditos e recuperação de ativos empresariais. Proporciona suporte técnico, gerencial e jurídico para atender às necessidades de cada cliente. Oferece também assessoria em contratos imobiliários, pátio para guarda de veículos, organiza e promove leilões presenciais e eletrônicos de bens imóveis e automóveis. Agiliza Recebíveis, sua solução na recuperação de crédito. Informações pelo telefone 43 3878 7000. Uniformes esportivos personalizados, tecnologia de sublimação digital, atendimento qualificado e pontualidade na entrega. Faça do seu time um time campeão com a Cones Sports. Fone 3334 3010. Senhor Zanoni Shop Bar, costela assada terças, quintas e sábados, cordeiro e pernil assado, segundas, quartas e sextas. E todos os dias, a saborosa calabresa grelhada e fritas com queijo, junto contra filé, picanha e mignon. Delivery a partir das 18 horas pelo telefone 3326-3974. Senhor Zanoni Shop Bar, Avenida Higienópolis 2357, fone 3326-3973.
Mas aqui, no Júnior você já entrou fazendo gol também, né? Foi. Deu tudo certo. Foi como a música do Luan Santana aí, do Meteoro, foi um meteoro. O negão chegou, já começou a fazer gol, de repente não teve mais parada. Aí veio o período difícil, que aí conversando com a minha família, meu pai e minha mãe não queriam que eu saísse do Banco do Brasil. Né? Com certeza, né? Porque o pessoal não acreditava, né, Elber, no futebol, né? Jogador profissional, jogador de futebol não era bem visto. Meu pai falava, olha, você vai ser mais um desses que fica aí no calçadão andando de chinelinho de dedo. Eu não quero isso com meu filho. Falei, pai, o senhor me conhece melhor do que ninguém. Eu nunca fui vagabundo, não vou ser vagabundo agora. Se eu ver que no futebol não é pra mim, eu vou trabalhar com outra coisa. Volto a trabalhar no Viscard, vou ser empacotador lá, mas bandido eu não vou ser não, isso pode ficar tranquilo. Foi uma decisão difícil então. Foi difícil. Mas aí eu peguei e falei, não, eu quero. E a mãe chorando, porque queria ver o filho ali num caixa de gravata. Eu falei, mãe, esse trem aí não é pra mim não, ficar de gravatinha lá sentado não é pra mim não. Eu falei, vocês podem ficar tranquilos, gente, eu vou dar o máximo, né, e tomara que tenha sorte. E inclusive, quando você comentou que ainda bem novinho, né, você ganhava até 3 vezes mais que o seu pai. Quando você recebeu seu primeiro salário, você pegou alguma coisa, você passou tudo na mão do seu pai, da sua mãe? Passar tudo pra mamãe e papai. Ficava com pouquinho, a gente tinha ali um dinheirinho que deixava reservado para me poder colocar gasolina na mobilete que eu tinha, para poder ir trabalhar, ir no VGD lá treinar, né? E o resto era passado tudo pro pai e pra mãe. E o teu pai, evidentemente, a tua mãe, eles tinham medo que você, de repente, fosse pro futebol, né? De repente, por causa do futebol, aquela gestão do futebol, num contexto geral, você fracassasse e não tivesse a condição de repente, levar o sustento para dentro de casa. Exatamente. Porque a gente vivia apertado. É aquele negócio, o pai trabalhava hoje para pagar o que comeu ontem. Então todos os irmãos tinham que trabalhar ali para ajudar, o pai e a mãe, ajudar em casa. Para a gente ter o que comer, a gente ter uma roupa para se vestir, a gente poder no fim de semana comer um negócio diferente. Então tinha esse receio, esse medo, porque a gente via os jogadores que vinham aqui para Londrina, ou que saía até da categoria de base, chegava até numa categoria, no Júnior, na Seleção Brasileira de Júniors, depois voltava para Londrina e morria, né? E acabava ali pro futebol. Mas tem uma vantagem, se você fosse um caixa, você não estaria aposentado hoje ainda, né? Com certeza, com certeza. Só que outro lado, que não é tão bom assim da aposentadoria do jogador, é que quando você se aposenta mesmo, não tem dinheiro para receber depois, você não pega fila diferente no banco ou no cinema, então é uma aposentadoria diferente. Agora, nada melhor que correr atrás do sonho e realizá-lo, né? Não tem coisa melhor, sabe, você fazer aquilo que você gosta. É aquilo, poderia também ter sido feliz, talvez trabalhando no Banco do Brasil, mas na hora da decisão, era uma coisa que eu queria, era ser jogador profissional. E foi legal até da parte da minha mãe e do meu pai de entender isso, né? E falar, não, então você vai, filho. Você vai, a gente está aqui, vamos te dar todo o respaldo que você precisa. E aí as coisas começaram a sair tão rápido que logo já tinha gente de São Paulo vindo em casa para mim assinar contrato. Tanto que uma vez ligaram até para a rádio, o Fiore Luiz ligou lá em casa, ele falando na rádio, minha mãe escutando, olha, manda esse homem embora daí, ele quer levar o filho da senhora para qualquer lugar do mundo, não deixa. Então foi muito engraçado isso aí. Nessa hora me caiu a ficha, falei, puxa vida, eu acho que eu já tenho um valor no meio do futebol. Para o cara se deslocar de São Paulo aqui algum valor tem, né? Para vir aqui, para que eu assine um contrato para me levar para a Bélgica, então algum valor eu tenho. Bom, e a partir desse momento terminava a carreira de Elber como bancário e começava a carreira de Elber Giovanni de Souza como um dos grandes nomes do futebol mundial. Elber, 1991 começava, né, a carreira sua no futebol com sucesso. Júnior no Londrina, rapidamente, seleção brasileira e depois tudo aquilo que aconteceu. Né? Olha, a Copa com Tubos que acontecia aqui na cidade, sempre em dezembro, isso aí para mim foi muito bom. Que justo nessa Copa com Tubos em 90 veio o Ernesto Paulo, que era treinador da Seleção Brasileira de Júniors, e o Londrina jogando muito bem, chegamos até a final e aí eu fui convocado para a seleção. Já em janeiro estava na Granja Comari, em Teresópolis. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu não acredito. O ano passado eu estava jogando lá na Vila Recreio. Lá no Progresso. O Heber Roberto Lopes era o juiz lá. Aprendendo a apitar. Aprendendo a apitar. E hoje, assim, eu estou aqui com jogadores que eu já via jogando no Flamengo, no Botafogo.
Só que até o momento ainda eu pensava o quê? Tudo bem, eu vou me esforçar, vou dar tudo, mas as figurinhas que vão para o Sul-Americano já tá certo. Eles só devem ter me trazido aqui para falar, não, vamos trazer porque ele foi bem na Copa Conclubos. E por minha surpresa, depois de 2 semanas, aí ele falou assim, olha, eu vou ter que cortar 4 jogadores, e acabou cortando o jogador do Cruzeiro, jogador que jogava série A, e eu que jogava no Londrina acabei ficando. Então, puta, aí foi um sucesso, né? Eu não acreditava, a família não acreditava no que já estava acontecendo assim em tão curto espaço de tempo. Aí fomos para Venezuela, fomos campeões sul-americanos em 91, em janeiro. E em julho, Portugal. Teve o Mundial em Portugal. Agora, nesse curto período de tempo que você teve no Júnior do Londrina, o que te fez melhorar como jogador? Muitas coisas, você tinha algum defeito que você conseguiu combater rapidamente para você dar um passo maior e chegar à seleção brasileira? Tinha alguma coisa assim que te preocupava na época, como jogador? Olha, o que eu sempre procurei trabalhar muito era o posicionamento dentro de área, né? Como centroavante. Que era o seu mundo, né, Elber? Como centroavante, você não tem tempo. O espaço ali é muito reduzido dentro das 16 metros ali da área grande, então você tem que saber usar o espaço. Então eu ficava e observava jogos, Romário, outros jogadores já que estavam se destacando no futebol nacional, para ver posicionamento, tudo, cabeceio, né? Tinha muitos jogadores bons como Serginho Chulapa, como o Dadá Maravilha, que, pô, para mim foi o pai do cabeceio, tudo, que ensinava toda a técnica de um bom cabeceio. Então eu já começava a me preocupar já de posicionamento e cabeceio dentro da área, porque era uma diferença pequena ali, você tem o sucesso de fazer o gol ou não. Nós conversamos recentemente com o Carlos Alberto Garcia, né? Presidente. Grande, né? Talvez hoje o grande ídolo da história do Londrina Esporte Clube. Ele falou o seguinte, olha, o Elber, belíssimo jogador, por baixo, ele é melhor que eu. Agora por cima eu era melhor. Puxa vida. Fazer o quê, né? O presidente tem só concordar com o que ele está falando, o que ele falou. Não, mas olha, lembrança do Carlos Alberto Garcia muito boa no jogo de despedida dele. Pô, isso pra mim, cara, foi um sonho. Eu sou flamenguista e naquele dia poder estar ali presente com o Zico, com o Carlos Alberto Garcia, sabe, foi um espetáculo. Aí na hora dele sair, eu não estava esperando nada, porque ninguém tinha falado nada pra mim. Aí falaram antes do jogo, você tem que entregar um troféu pro Zico e tal, por ele estar aqui participando. Eu cheguei, na hora de falar pro Zico alguma coisa, não saía a voz. Eu fiquei lá gaguejando e não saía, eu entreguei na mão dele, tirou a foto e pronto. Aí depois, no segundo tempo, entrou o Carlos Alberto Garcia, veio o Carlos Alberto Garcia, e eu entrei no lugar dele, ele me deu a camisa, coloquei a número 8. Pô, o Carlos Alberto Garcia é o grande nome. Você guardou aquela camisa, não? Guardou, não? Aquela camisa está guardada. Tá guardada. Com certeza, vixe Maria. Porque Carlos Alberto Garcia é o grande nome do time do Londrina, do clube, Londrina Esporte Clube, né? Então foi um prazer enorme ter podido ser comparado ali um pouco, ser o sucessor do Carlos Alberto Garcia. Quando você foi para a seleção brasileira, o Ernesto Paulo falava o que para você? Ele falava para fazer aquilo que vinha fazendo no Londrina. Falou, olha, não tenta fazer nada diferente, a gente vai te corrigir aqui uma outra coisa de deficiência que pode ter. Não rolava aquela história, pô, você é um moleque que vem lá do interior do Paraná, time pequeno. Os jogadores. Com jogadores, sim, a forma de falar, né? Tinha. Porque era aquele negócio, você tinha que falar meio puxando o S, o R, cariocado e tal. Então eu chegava falando caipirado, aí eles começavam a dar risada, né? E você sentia assim um pouco excluído do grupo deles. Eu falei, não tem problema não, do jeito que eu falo, eu vou comendo pelas beiradas, vou fazendo meu trabalho, quem eu tenho que agradar é lá dentro o treinador e faço meu trabalho. Se me aceitar vai ser do jeito que eu sou e não vou mudar meu estilo de jeito de ser não. Rolava algum tipo de preconceito, Elber? De jogador para jogador, por exemplo, de jogador do eixo Rio-São Paulo com você? Tem. Tem assim, porque são jogadores que jogam numa outra liga. Você chega de um time pequeno, então na primeira impressão que dá assim, eles estão num grupo separado, você faz parte de um outro grupo, até sentar na mesa, né? São jogadores da primeira divisão aqui, os jogadores da outra divisão ali, no profissional não é diferente, na seleção principal, os jogadores que estão na Europa pegam um espaço, os jogadores que jogam no Brasil, o outro. Então isso rola mesmo? Isso rola mesmo, isso é normal. Tem que saber administrar, senão... Tem que saber administrar. Se você colocar na cabeça tudo que você vê lá dentro, aí você fica queimado, puto é escanteado e não joga, né? Mesmo. E
não joga. Agora, aquela seleção de 91, vice-campeã do mundo, era uma seleção que tinha realmente muita qualidade, né, Elber? Djair, Paulo Nunes, Roberto Carlos, né? Lateral da esquerda. Andrei, o quarto zagueiro. Djair, né? Djair jogava muito, né? Luiz Fernando. Luiz Fernando, aquele meio que era do Cruzeiro, né? Isso. Canhotinho, jogava muita bola também. Puta, jogava pra caramba, era uma seleção muito boa. Aí, daquela seleção, isso que é duro no futebol, que daquela seleção lá, os jogadores mesmo que deram certo e se destacaram em time grande foram poucos. Né? Eu que fui para a Europa, o Roberto Carlos foi, deu certo e ficou. O Djair foi na Lazio, depois emprestado para a Suíça, voltou para o Brasil. Aí ficou no Brasil. Não demorou muito tempo times. Lá, né? O Roger, que era o goleiro, ficou sempre reserva no São Paulo. Então, você vê também o lado triste do futebol, né? Que você chega ali com seus 18, 19 anos, no auge, e depois são poucos ainda, parece que tem uma peneira assim, que naquela peneira poucos caem e dão um passo adiante. Quando vocês foram para o Mundial, vocês pensavam em conquistar a competição? Vocês tinham assim a confiança, olha, nosso grupo é bom. Portugal tinha uma geração maravilhosa, né, com Luís Figo, entre outros jogadores, né, Rui Costa. Né, um time maravilhoso. Mas vocês acreditavam que dava para conquistar o título? Não, a gente acreditava, a gente saiu do Brasil pelo sul-americano que nós jogamos, a gente já sabia que a gente tinha qualidade e chance de chegar até a final. Claro que ia depender do nosso trabalho lá dentro, né? Começamos no grupo de fase meio difícil ali, contra Camarões, contra o México, foi jogo difícil. Logo veio Suécia, depois veio Coreia, eu acho que foi. Aí começou a desandar. Aí o time foi crescendo naturalmente. Foi crescendo dentro da competição. Aliás, aquele jogo contra a Suécia, você fez um gol sem querer, né? Aquele foi. Foi o gol que me levou, que eu falo, o gol que o Milan viu, né? Porque foi um gol muito bonito. Eu saí pela esquerda. A perna esquerda nunca foi meu forte, mas fiz ainda gols com a perna esquerda. E entro dentro da área, nisso vem 2 zagueiros ao mesmo tempo e dá o carrinho. Intuitivamente eu paro a bola, os 2 passam e vão até a placa de publicidade e eu com a perna direita fiz o gol. Eu sempre brinquei em relação a esse lance, que como a indústria Volvo, né, de caminhões e ônibus é sueca, eu sempre falei assim, olha, 2 carretas suecas passaram naquele lance lá e você fez o que quis dentro da área. E para você ver como o mundo é pequeno, que um daqueles 2 que passou ali, eu joguei depois junto com ele no Bayern de Munique, é mesmo? Patrick Anderson. Chegou lá, encontrei com ele no Bayern de Munique. O Anderson era um daqueles zagueiros. Falei, obrigado pelo aquele jogo lá em 91 em Portugal. Ele falou, jogo? Que jogo? Que eu fiz o gol. Aí ele se lembrou. Falou, eu não lembro de derrota, não gosto de lembrar. Não, eu falei, não, mas eu vou te lembrar, porque se não fosse aquele gol, eu não ia estar aqui hoje. Então é muita coincidência, o mundo é pequeno mesmo. E durante a disputa daquele campeonato mundial, tinha o assédio dos empresários? Tinha. Ou vocês eram blindados para isso? Porque não consegue. A seleção tenta tudo, blindar. Mas não é como a seleção principal, que você tem segurança em tudo quanto é lugar. Então vinha empresário conversar, não, você tem que vir para Portugal, olha, o Porto está te querendo, o Benfica te quer. Veio um cara da Suíça, olha, o Grasshopper está te querendo, já com treinador, tudo, sentou comigo, começou a mostrar como que eles jogavam. Eu nem conhecia o time na Suíça. Aí ligaram para minha mãe e para meu pai, não, olha, é final, a gente tá mandando passagem para vocês virem para cá, para Portugal, para ver. Aí minha mãe falou, meu pai, não, vocês vêm pra cá, conversa com o Dorival Pagani, conversa com o Irã Campos, depois se for do meu filho... Se for possível, dá negócio, senão... aceitar o negócio, aí nós vamos conhecer a Suíça, Portugal, tudo quanto é lugar. Mas antes disso nós vamos... mundial. Agiliza Recebíveis, eficiência e segurança na cobrança de créditos e recuperação de ativos empresariais. Proporciona suporte técnico, gerencial e jurídico para atender às necessidades de cada cliente. Oferece também assessoria em contratos imobiliários, pátio para guarda de veículos, organiza e promove leilões presenciais e eletrônicos de bens imóveis e automóveis. Agiliza Recebíveis, sua solução na recuperação de crédito. Informações pelo telefone 43 3878 7000.
Cones Uniformes Esportivos Personalizados, tecnologia de sublimação digital, atendimento qualificado e pontualidade na entrega. Faça do seu time um time campeão com a Cones Esportes. Fone 3334 3010. Senhor Zanoni Shop Bar, costela assada terças, quintas e sábados, cordeiro e pernil assado, segundas, quartas e sextas. E todos os dias, a saborosa calabresa grelhada e fritas com queijo, junto contra filé, picanha e mignon. Delivery a partir das 18 horas pelo telefone 3326-3974. Senhor Zanoni Shop Bar, Avenida Higienópolis 2357, fone 3326-3973.